Oi, gente! Há umas semanas atrás eu fiz um vídeo a respeito dos testes para saber se você tem coronavírus ou não. É esse aqui, se você ainda não viu. E várias pessoas estão me fazendo muitas perguntas. Poucas aqui, mas muitas no Insta e os meus pacientes ainda têm muita dúvida. Então a gente resolveu fazer esse vídeo hoje para esclarecer as principais dúvidas e falar tudo bem esmiuçadinho para que vocês possam entender quando fazer, o que fazer, como interpretar. Mas o mais importante é que você procure um médico para ter uma opinião técnica. Não adianta ficar falando com amigo, com familiar e tudo, porque vai sair besteira. Mas vamos lá. Para saber se você tem ou não tem coronavírus na fase aguda, não adianta fazer o teste rápido lá que tem na farmácia, que tem até em alguns hospitais e tudo. A gente tem que fazer o PCR. E o que é o PCR? É aquele teste do suave, aquele cotonetão assim, que entra lá bem profundo no nariz, que você tem que chorar para saber se foi coletado corretamente. Esse teste vai ficar positivo a partir do terceiro dia de sintoma. E ele continua positivo mais ou menos até o 12º dia dos sintomas. O melhor é você coletar entre o terceiro e o 8º dia. Então, para esclarecer bem, se eu comecei com febre hoje, febre, mal-estar, não estou sentindo cheiro de nada, adianta eu querer colher esse exame hoje? Não, porque provavelmente ele vai dar negativo. E aí, se você continuar com algum sintoma, você vai ter que coletar novamente. Então tem que esperar, não adianta. E aí muita gente está me questionando o seguinte: mas e aí, eu fico na quarentena, eu fico em isolamento social ou não fico? Porque eu nem sei se eu tenho coronavírus. Tem que ficar. Qualquer sintoma, então febre, mal-estar, coriza, tosse, até você entender o que está acontecendo, você tem que ficar em isolamento social. Porque se não for, você só teve uma precaução a mais e se for, você não passou para ninguém. E aí muita gente fica me questionando quando eu falo assim, olha, às vezes você não vai conseguir saber, não precisa ir no hospital, se você não tem nenhum sintoma de gravidade, se não tem febre persistente, se não está com falta de ar, não precisa sair correndo para ir no hospital para colher esse suavezinho e tudo. E aí as pessoas ficam bravas comigo, falando, mas eu quero saber se eu tenho, se eu não tenho, como é que não é. Claro, gente, o ideal ia ser coletar esse exame de todo mundo. A gente viu isso em alguns países, que tem até a brincadeira lá né, do drive-thru para fazer exame de coronavírus. Você nem sai do seu carro, a pessoa vai lá e colhe seu suave, 2, 3 dias depois você fica sabendo. Só que, infelizmente, aqui a gente não tem condições de fazer isso. Não tem exame para todo mundo. E aí não é culpa aqui da Renata, médica, infectologista, não é culpa de nenhum médico. Isso aí, enfim, não vou falar nem de quem é a culpa. O outro tipo de exame, que é o teste rápido, ou você não precisa fazer o teste rápido, existe o teste sorológico também, que é ou com uma gotinha de sangue, que coloca num plastiquinho, e aí você consegue ver se você virou, se você tem os anticorpos para o coronavírus, ou então é exame de sangue coletando mesmo. E aí tem o IgM e o IgG. E aí isso gera muita confusão. Por quê? Porque esses testes não são para fazer diagnóstico da fase aguda do coronavírus. Então, se você está lá com 3, 4 dias de doença, você não tem que fazer esse exame para saber se você tem ou se você não tem. Por quê? Porque o nosso corpo demora para produzir esses anticorpos. E aí, eles só vão começar a ficar positivo talvez lá no 8º dia que você está doente. Então, se você faz antes, se eu tô lá no 4º dia, eu tenho tosse, mal-estar, a mesma coisa do quando eu tenho que fazer o PCR. Se eu fizer o teste rápido, ele vai dar negativo. E aí você vai ficar todo feliz achando que não tem coronavírus, vai achar que não tem que ficar em isolamento social e vai contaminar todo mundo. Ué, então, se não é para fazer o diagnóstico do coronavírus na fase aguda, para que esse teste serve?
ele serve só para saber como é que está a população em geral. Então, se você começa a colher esses testes de todo mundo, aí você começa a saber quantos dias ele vai ficar positivo, quantos dias ele vai ficar negativo, se é que vai ficar negativo. A gente vai conseguir estudar isso e saber. Infelizmente, a gente não tem todas as informações ainda. E, de novo, as pessoas ficam bravas comigo, porque falam, ah, então para que eu estou fazendo esse teste? Se vai dar positivo, se vai dar negativo, não quer me dizer nada? E a verdade é essa, que a gente ainda não sabe. O que a gente está vendo é que tem muita confusão com esses testes rápidos e com essa IgG e IgM. Então, só para tentar fazer vocês entenderem, a gente já sabe que esse IgM e IgG são os anticorpos que o nosso corpo produz. Então, se eu fiz um teste rápido e eu vim com IgM positivo, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer muita coisa. Se eu não sei se eu tive ou se eu não tive coronavírus, esse IgM até pode ser um falso positivo. Ou você realmente teve um contato mais ou menos aí a curto prazo com o coronavírus. E tem muita gente que acha que esse IgM você tem que ficar quieto de quarentena ou isolamento social até esse IgM ficar negativo. Inclusive, tem muito médico que orienta isso para os pacientes. Eles ficam nervosos porque às vezes esse IgM vai ficar positivo aí mais de um mês. E a pessoa fica nervosa, não pode trabalhar, não pode sair de casa, não pode ver ninguém. Isso não é verdade, gente. A gente não sabe quanto tempo esse IgM vai ficar positivo. E ele não tem nada a ver se você passa ou se você não passa a doença. A gente sabe que o coronavírus é transmitido basicamente aí nos primeiros 7 dias, até o 8º dia de doença. Depois, isso tem até toda uma questão que a gente não sabe se você continuar com o vírus lá positivo no seu nariz, se isso transmite ou se não transmite. Que dirá uma IgM. E a outra situação é quando você faz o exame e vem o IgG positivo, que é o que todo mundo quer, todo mundo fica atrás desse IgG positivo. O que isso significa? Isso significa mais ou menos que você já teve contato com o vírus, você saiu de uma fase de transmissão, não transmite mais, e esse IgG positivo poderia te dar imunidade contra o vírus. Só que a gente não sabe, primeiro, se isso é verdade, se você fica imune mesmo e quanto tempo essa imunidade vai ficar presente. Por exemplo, a gente sabe lá que na gripe, no H1N1, essa imunidade gerada pela vacina dura aí mais ou menos um ano. Por isso que você tem que ficar todo ano se vacinando para gripe. No coronavírus, a gente ainda não sabe. Então, muita gente que já teve o vírus e agora tem IgG positivo, acha que não precisa mais usar máscara, que pode andar por aí, que pode fazer o que quiser, não precisa mais de isolamento social. Só que a gente não sabe disso. Tem muita gente comentando por aí, ah, vamos fazer o churrasco dos amigos IgG positivo, porque ninguém vai mais pegar. A gente ainda não bateu o martelo, a literatura científica ainda não sabe. Então, basicamente, esses exames, eles servem, o IgM e o IgG, eles servem para a gente ter mais ou menos uma noção de quem já entrou em contato com o coronavírus, sim ou não. Mas é importante falar que tem gente, inclusive, que teve diagnóstico de coronavírus, fez lá o cotonete, deu positivo e faz 1 mês, 2 meses, 3 meses depois dessa dosagem de IgM e IgG e continua dando negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não fez os anticorpos e aí pode ter de novo o coronavírus? A gente ainda não sabe. Então, muito cuidado com a interpretação desses exames, que inclusive tem muita gente boa por aí falando besteira a respeito deles. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos testes. Eu espero que eu tenha conseguido aí clarear a mente de vocês, mas se não, escreva aqui, deixe seu comentário, pergunte que eu vou responder. Eu respondo todas as perguntinhas, todos os comentários. E é muito importante que você se inscreva no canal, porque aí a gente acaba ajudando mais pessoas. Obrigada e até a próxima!